146% versus 500%. Essa é a média móvel de 200 dias perdendo feito para comprar e não fazer nada. Eu testei 20 anos de Bovespa com custo de corretagem incluído e com código aberto que eu vou te mostrar inteiro nesse vídeo. Meu nome é Lucas, eu sou cientista de dados, investidor quantitativo e agora você vai sair daqui com um backtest rodando na sua máquina e sabendo o teste que quase nenhum canal faz e o que mostra que por que esse 46% também não é confiável, beleza? Antes você diga que a média móvel serve para proteger nas quedas também, o drawdown máximo dela foi de 45% e o do buy and hold de 49%. São 4 pontos de diferença em troca de 168 operações. Bom, rapidinho, eu não vou te pedir para assinar o sininho, só isso. Se você prefere ver um backtest com custo incluído do que alguém prometendo retorno, se inscreve aí que é só isso que tem nesse canal. Bom, a gente usou para fazer esse backtest 4 bibliotecas. A primeira foi o do Pandas, que ela serve aí para série temporal, janelas móveis, reamostragem mensal também. O NumPy, que ele serve aí basicamente para pegar a raiz quadrada e a média das métricas de risco, que ele é uma biblioteca matemática. O Requests, que a gente usa aí para buscar as cotações, com fallback entre as fontes aí para não depender de uma fonte só. E o Matplotlib aí que a gente usa também para poder plotar a curva de capital e fazer aí os gráficos para apresentação. Então a gente não usou nenhum framework de backtest, nenhum. Então foi basicamente aí tudo montado aqui do zero por nós. Eu vou te mostrar como é que você pode fazer também. Porque o framework ele esconde as decisões que realmente importam e escrevendo à mão você é obrigado a decidir onde entra o custo, como é que acontece o atraso de sinal e criação de toda a lógica. Basicamente aqui no bloco 1, que são os dados, você pode pegar esse código aqui, basicamente ele vai baixar aqui do Yahoo Finance o nosso ticker, que a gente também decidiu que vai ser o Ibovespa, tá? Então a gente tenta 3 fontes de ordem aí que são esses Yahoo Finance, Yahoo HTTP e os TOCs, que são basicamente aí para a gente poder ter esse fallback de várias fontes de dados, não depender só de uma. Agora no bloco 2 aqui a gente tem o sinal, que é a média dos últimos 200 dias de fechamento, o sinal 1 quando o preço está acima dela e 0 quando o preço está abaixo, para a gente poder colocar em código aí. E os 199 primeiros dias não tem a média completa, e preencher com 0 criaria trades que nunca existiram, porque basicamente precisa dos 200 primeiros dias para a gente começar a ter a média de 200 dias. E essa é a linha mais importante do código, que basicamente o sinal nasce do fechamento de hoje, mas o fechamento de hoje só existe depois que o pregão fechou. Então não tem como a gente entrar antes do pregão acabar. O sinal ele vem do fechamento do candle, a gente entra no dia seguinte. Sem isso a gente teria um Sharp de 1,30, mas seria impossível. E aqui o nosso Sharp real de 0,34% nessa estratégia. O Sharp, para quem não sabe, seria a relação de risco e retorno ali, a volatilidade também. Então o bloco 4 aqui é os custos que a gente coloca no código. O custo é basicamente o giro, que são as entradas e saídas que a gente faz, versus o custo do BIPS. Basicamente ele cobra o custo apenas quando a posição muda, entrar custo uma vez, sair custo uma vez, e não incide sobre o patrimônio passado e parado. E foram mais de 188 operações em 21 anos e a 10 BPs, a 10 BIPs, isso comeu 6% de retorno acumulado. Então backtest sem custo também não é real, é só ficção. E agora as métricas mais interessantes são basicamente aí o Sharp, o drawdown e também o retorno. Então converte a curva diária em retorno mensal e calcula o risco em cima delas. Para medir só os dias posicionado o Inflow e o Sharp, ficar fora pode ser também uma decisão estratégica. E o resultado foi exatamente esse, que ficar fora gerou aí 3 vezes mais. E também tem o argumento que ela protege mais nas quedas. Isso não é verdade, porque o drawdown aí da estratégia é menos 45%, o drawdown do banho roxo aí foi 49%, então 4 pontos de proteção em troca de um custo baixo, um custo muito alto de operação e um retorno pior, não vale a pena. Então basicamente aí a estratégia ela vive de cerca de 5 trades longos, todo o resto é ruído que custa dinheiro. Então basicamente aí tem o caso comum, que quando o mercado está lateralizado, então as entradas e saídas em cima da média móvel acaba acontecendo aí, que vai aumentar o número de operação, aumenta o custo e aumenta também o drawdown do stop.
Também tem o caso raro, que é quando você acerta, ele entra exatamente na posição. Foi o caso aqui desse 42% em 300 dias, então foi um ano aí de pregão. E também algumas armadilhas aí que é testar em outras janelas, outras médias. Então a gente vê aí que o retorno da média de 50 teve um retorno aí de 90%, com o drawdown máximo de 30%. Então o drawdown ele dá uma segurada, mas também não é relevante porque 30% ainda é muita coisa. A média de 100 também tem um retorno maior e um drawdown relativamente bom. A média de 150 teve um retorno total de 314%, tá em um drawdown de 41%. E a média de 200 aí, que é a mais famosa do mercado, teve um retorno de 146% e um Sharpe de 0,34 e um drawdown de 45%. Então, tipo, essa questão de mudar os períodos das médias, ela é a mesma ideia, tem um parâmetro arbitrário e o resultado ele mantém aí entre 90% e 315%. Isso também pode ser que mude, mas nesse caso, dos últimos 20 anos, aí, a média de 150 ela saiu superior às outras médias, mesmo apresentando um drawdown muito grande. Então, a pergunta que a gente tem que ter não é qual estratégia que ganha mais, mas é quase sempre, essa é quase a pergunta errada, basicamente. Mas o resultado sobrevive quando eu mudo os parâmetros. Quando a gente vai fazer o backtest, a gente precisa mudar os parâmetros para testar, senão a gente enquadra ali no overfitting do passado, que pode não se repetir no futuro. O resultado ele também tem que sobreviver quando a gente inclui os custos, e basicamente o resultado ele sobrevive comparado a não fazer nada. Então, por exemplo, se nesse caso não fazer nada teve um retorno muito maior do que fazer, não vale a pena a gente operar nessa estratégia, ter o custo de ter que ficar olhando, ter também toda a dor de cabeça. Mas aí basicamente se sobrevive nessas 3 perguntas aqui, o seu backtest, a sua estratégia, então aí você talvez tenha alguma coisa a se fazer. Então basicamente tem um kit backtest aí na descrição, só você clicar aí que basicamente ele tem o código completo desse backtest com os dados e as métricas e você consegue acessar aí na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.